Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Hoje eu tenho que ser bem... Eu não vou falar nada que eu nunca consigo ser rápido, né, irmão? Eu sou prolixo, assumo. Nós temos ministrado, irmãos, esse é o terceiro domingo, uma série de palavras sobre marcas de uma igreja saudável. E temos tomado Romanos capítulo 16 como referência para esta igreja saudável. E no primeiro sermão nós fizemos uma análise bem detalhada sobre a qualidade da igreja evangélica no Brasil, dando exemplos. Fizemos uma análise da qualidade de vida existencial da igreja evangélica no Brasil, dando exemplos de algumas práticas eclesiológicas, práticas eclesiásticas, que a gente tem visto serem desenvolvidas no Brasil, e são coisas que eu testemunhei, não foram coisas a respeito das quais eu ouvi falar. E vimos como muitas vezes nós entramos em algumas igrejas evangélicas dentro das quais nós temos medo. E levantamos algumas questões teológicas e praxeológicas, digamos assim, que, embora aconteçam no nosso contexto evangélico, não tem respaldo bíblico. E toda vez que a gente foge do contexto bíblico ou a gente desenvolve práticas que não têm respaldo bíblico, nós cometemos um erro existencial grave. E esse erro parte de uma máxima que nós já aprendemos aqui, que qualquer membro betanense sabe de cor. Qual o erro que a gente pratica, existencialmente falando, quando a gente foge da Bíblia? A gente já aprendeu, repitam comigo, a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Vamos repetir mais uma vez, só para a gente gravar de novo? A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Quando o assunto é eclesiologia, práticas eclesiológicas, praxeologia eclesiológica, tudo que a gente, nesse contexto, faz tem que ter respaldo bíblico. Quando a gente começa a fugir do contexto bíblico para a nossa praxis, a gente tirou a coisa principal do lugar da coisa principal. E a gente aprendeu outrora que quando a gente tira a coisa principal do lugar da coisa principal, ato contínuo, uma coisa secundária toma o lugar da coisa principal. Considerando o quê? Essa coisa secundária que tomou o lugar da coisa principal deixou o seu lugar vago, uma outra coisa tomará o seu lugar. Sendo que essa coisa que tomou o lugar dessa coisa, que tomou o lugar da coisa principal, deixou o seu lugar vago. E uma outra coisa tomou o seu lugar, que deixou o seu lugar vago, que uma outra coisa tomou, que deixou o seu lugar, que uma outra coisa tomou, de modo que, quando a coisa principal deixa o lugar da coisa principal, o que acontece com a nossa vida? Tudo sai do lugar. Tudo. Tirou o principal do centro, acabou. Isso é eclesiologicamente falando, existencialmente falando, sua vida. Você está aqui, está com a vida toda amarrada, não está? Não conheço você. Ora, por que a tua vida saiu tudo do lugar? Tudo deu errado. Nada encaixa, porque a coisa principal saiu do lugar da coisa principal. Como é o nome da coisa principal na nossa vida? Jesus. Busca primeiro o reino. Busca o reino em primeiro. E se buscar o reino em segundo? Tirou a coisa principal do lugar da coisa principal. E você sabe que nós somos brasileiros. Para brasileiros, segundo lugar não vale nada. A gente pode disputar a final da Copa. Perdemos, é a mesma coisa que o último lugar. Você sabe disso. Em qualquer canto do mundo celebra-se segundo lugar. No Brasil, não. Então tirou, primeiro lugar, tirou o pódio, tirou a coisa principal da coisa principal. O que resta é caos. De modo que ou Cristo ou caos. Ora, quando a gente tira a palavra desse Cristo do alicerce da igreja, é caos. Ora, a igreja evangélica vive o caos.
talvez não viva o caos institucional. A empresa que tem CNPJ, a igreja nunca foi tão rica, a igreja nunca foi tão cheia, mas a igreja nunca foi tão insossa. Ela não salga, ela não muda a qualidade de vida da sociedade. A igreja faz barulho, semelhante a uma lata vazia. A lata vazia faz mais barulho do que uma lata cheia. Então, essa igreja, que a gente julga ser uma igreja pujante, uma igreja poderosa, uma igreja que tem feito a diferença no Brasil, só faz diferença aos nossos olhos. Só faz diferença quando estamos no ajuntamento. Nós achamos que o ministério é abençoado porque ele consegue ajuntar um monte de gente como essa aqui. Se tem muita gente, a gente diz, é um ministério abençoado. Isso é um engodo. Porque uma igreja, eu quero que você aprenda isso, minha igreja. Uma igreja não é do tamanho da quantidade de gente que ela consegue juntar. A igreja não é do tamanho da quantidade de gente que ela consegue juntar. A igreja é do tamanho da quantidade de gente que ela consegue servir. Aqui são 1.284 lugares, a igreja está cheia e tem gente lá de fora. Então nossa igreja tem o quê? 1.500 pessoas? Não. Quantas pessoas essas 1.500 pessoas servem? Ah, pastor, se for botar no balanço, 1.500 deve ter umas 1.300 parasitas por aí, umas 200 pessoas devem estar servindo cada uma, a gente deve estar servindo as 200 pessoas, então a igreja tem 200 pessoas. Nós não somos do tamanho da quantidade de gente que a gente consegue juntar. Só que a igreja evangélica no Brasil, o que conta para ela hoje é número. Quanto mais gente, melhor. Por quê? Porque é mais dinheiro. É mais recurso. Dá para estar na televisão, dá para estar em Ibope. Agora, pega os programas de televisão que você conhece, qualquer um deles, e veja se os programas evangélicos prestam algum tipo de serviço social, sociológico, comunitário. Não. Está lá para tirar o caroço, a panturrilha da irmã, né, para tirar o bico de papagaio. Está lá para acabar com o cabelo branco, diminuir a barriga do irmão. Está lá para acabar com sei lá o quê. Para servir o indivíduo. A igreja é uma prestadora de serviço religioso individual. Mas ela não tem ingerência na cidade. É uma igreja morta. Tem fama de que vive, se estás morta. Diante dessa análise que nós fizemos nesses últimos 2 domingos, nós começamos, à luz de Romanos capítulo 16, que indubitavelmente é a igreja mais saudável do Novo Testamento, e a menos saudável é Corinto, a igreja de Corinto. Paulo escreve uma carta para a igreja de Roma, e no capítulo 16, ele envia uma mulher chamada Febe para que aquela igreja receba, e as qualidades dessa igreja em Romanos 16, para mim, demonstra, revela as marcas de uma igreja saudável. É o que nós começamos a estudar nesses últimos 2 domingos. E nós aprendemos, em primeiro, que a primeira marca de uma igreja saudável é que ela é aberta e generosa. Está aí no versículos 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor. Mas não só receba. Receba de um modo digno dos santos e não só receba de modo digno, mas ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Paulo precisava ajudar uma irmã que o ajudava, que tinha uma necessidade, e disse assim, para onde eu vou mandar essa mulher? Já sei, vou mandar para uma igreja que eu conheço pessoalmente, porque eu sei que nessa igreja ela vai ser bem recebida, ela vai ser recebida de um modo digno, e ela vai ser recebida não só de um modo digno, mas ela vai ser abençoada. Ela não vai ser vista como um bolso. Ela não vai ser vista como empresária que é, não vai ser vista como alguém de quem a gente pode tirar alguma coisa. Não, ela não vai ser vista como alguém de quem a gente tira, vai ser alguém a quem a gente dá. Por que Paulo manda para Roma? Porque sabe que aquela igreja é aberta, aquela igreja é generosa. Uma igreja saudável, ela recebe bem as pessoas, independente de como sejam essas pessoas. Na porta da sua igreja, ou no contexto dessa igreja, qualquer tipo de gente entra. Qualquer tipo. Mesmo aqueles tipos que a gente, na nossa santidade, acha ou achamos que é menor do que nós ou é inferior a nós. Contei alguns exemplos, como por exemplo daquele travesti que numa das ruas da nossa cidade caminhava em direção à Avenida Brasil porque estava cansado de ser drag queen, de ser travesti. E ele não aguentava mais viver essa vida e ele disse, eu não aguento mais, eu vou me matar. E ele ia para a Avenida Brasil na sua cabeça para se jogar debaixo de um ônibus. E ele então, você já me ouviu contar essa experiência aqui, ele andando em direção à Avenida Brasil, ele passa em frente a uma igreja grande com as escadas imponentes na frente, e lá dentro canta uma música. Venha Cristo, vem agora, vem pecador. Cantei isso a minha vida inteira, 266 do cantor cristão. Né?
Quando ele entra, quando ele passa em frente à igreja, ouve a música, venha Cristo, vem agora, vem, ó, vem pecador. Ele contando essa experiência, diz que ele não conseguia dar o outro passo, ele não conseguia andar. A música era quase que um braço chamando para dentro da igreja, venha Cristo, vem agora. Ele não consegue andar, mas resistia à igreja, mas ele não conseguiu resistir à voz. E ele então sobe as escadarias da Penha, ou da Penha, tá amarrado. Mas como trataram esse travesti, tá mais para Penha do que para de Jesus. Aí ele sobe as escadarias, travestido. Quando ele chega na porta da igreja, tem lá um bendito de um diácono. E a Bíblia diz, resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Né? Tem lá um diácono e ele entra na igreja, ele tenta entrar na igreja, o diácono bota a mão no peito dele e diz assim, aonde é que o senhor pensa que vai vestido desse jeito? Eu falei, moço, eu não quis estar aqui, minha direção era outra. Mas eu estou ouvindo uma voz dizendo, venha Cristo, venha agora. Eu passei lá embaixo, não suportei, eu precisei subir aqui. E eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu tenho que entrar aqui. Aqui, desse jeito, o senhor não entra. Este lugar é santo. O senhor vá, troque a sua roupa e volte. Aí só pode entrar nesse lugar santo. Ele foi barrado, literalmente. Desce a escadaria e segue em direção à Vida Brasil para se jogar embaixo de um trem. Deus é bom e os planos deles nunca se frustram na nossa vida, meu amado. Mais adiante tinha uma igrejinha dessa que a gente chama de Portinha. Lá na Portinha estava cantando uma outra música. Esta obra é de Deus. Pandeiro. Lá não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Deixa de lado, deixa eu passar. A jornada é muito longa. Ô, glória. Aí depois. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai... Veja bem, essa música estava tocando. O mesmo fenômeno aconteceu, ele não conseguia andar. A mesma voz o chama agora para aquela portinha. Ora, você foi barrado na primeira porta. O que você acha que o travesti sentiu? Eu não vou entrar aí, eu vou ser barrado de novo. Mas ele não conseguia andar. Ele vai para a portinha sabendo que ia ganhar uma bifa de novo. Chega lá, tem uma velhinha, humilde, de coquezinho, perna cabeluda. Quando ele entra com medo, ele pergunta direto, ele contando essa experiência, moça, eu posso entrar? A velhinha o abraçou e disse, meu filho, seja bem-vindo. Fique à vontade, isso aqui não é outra senão a casa de Deus. Ele sentou, o pastor pregou, ele não sabe o quê. Quando o pastor fez o apelo, ele foi de joelho até o chão daquela igrejinha, entregou a sua vida a Jesus e hoje ele é um pastor pregador da palavra de Deus. Eu ouvi esse testemunho dele. Antes de você aplaudir o Senhor, analisando esse fato, o que aconteceu literalmente foi o seguinte. Na primeira igreja, a igreja disse, mude e venha. Na segunda igreja, o que aconteceu é o seguinte, venha e mude. Qual é a palavra de Jesus? Mude e venha ou venha e mude? Vem e mude. Você pode vir como você tiver, do jeito que você tiver. Se a igreja é saudável, recebe bem. Mas pastor, com essa roupa de boiola, com roupa de mendigo, sem roupa, preto, branco, sujo, lindo, rico, ele vai ser bem recebido e vai ser abraçado. Porque a gente olha o que está do lado de fora, Jesus olha o que está do lado de dentro. E aquele moço, então, hoje prega a palavra porque alguém disse, venha, porque se você vem do jeito que está, se encontra com Jesus, não permanece do jeito que está. Ele vai mudar a tua vida. Agora você pode aplaudir o Senhor porque Ele merece. Porque foi tremendo. Uma igreja saudável. Recebe bem as pessoas. Uma igreja, vocês estão na porta, sabe? É gente. Quer entrar, deixa entrar. Se um crente se incomodar, bota o crente para fora. E deixa o caboclo entrar. Aqui qualquer um é bem-vindo. Quero que você saiba que aqui na nossa igreja nós temos todo tipo de gente. Todo tipo de gente, você imaginar. Você não tem noção que tipo de gente me procura. Porque acredita que em me ouvindo eu vou entender o problema dele. Pastor, eu sou como sou, o senhor me recebe? Aqui tem todo tipo de gente que você imaginar. Aliás, até aquelas que você nem imagina. Tem aqui. Segunda marca nós aprendemos, austeridade espiritual. Primeira, aberta generosa. Segunda, austeridade espiritual.
Paulo fala lá em versículo 3 e 4, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Paulo está dizendo que uma igreja saudável tem austeridade espiritual. É uma igreja que tem entranháveis laços de afeto. Uma igreja que Paulo diz, olha, se necessário for, como aconteceu lá, morre pelo outro. Isso parece utopia. Ele não está pedindo que a gente morra por ninguém por uma simples razão. Jesus já morreu por nós. E eu digo isso aqui claramente, eu não morro por ninguém por quem Jesus já morreu. Digo mais, não adoeço por causa de gente doente que não quer ser curada. Está doente, quer ser curada? Conta comigo, transmita a tua doença para mim, eu recebo. Agora, está doente, quer continuar doente, não conta comigo para nada. Eu não preciso morrer por você, porque Jesus já morreu. Mas ele está dizendo o seguinte, nós vivemos uma relação tão profunda, que eles, correndo o risco de ter a cabeça decepada, ainda assim, não se imiscuíram, não se impediram de me abençoar. Eles me abençoaram, correndo risco de vida. Paulo está falando que isso é uma relação de entranháveis laços de afeto. Hoje, a gente não consegue fazer cessar uma fofoca, irmão. Pelo contrário, nós somos agentes da fofoca. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Como é que a gente tem prazer em ver a desgraça dos outros? Como é que a gente tem prazer em comunicar o podre dos outros, em divulgar o podre dos outros, em ver o mal dos outros? Lá, eles expunham a cabeça, corriam risco de vida para fazer valer a aliança que eles tinham com Paulo, com seu pastor, um com o outro. Igreja com austeridade espiritual. E hoje, nesses 10 minutinhos, quem tem fé, creia. Uma terceira visão, uma terceira qualidade da igreja saudável é que ela tem uma visão ampla do corpo de Cristo. É uma igreja que entende que o reino é muito maior do que a própria igreja. O reino é maior do que a igreja local. Quando uma igreja entende que o reino é maior do que a igreja local, ela vai entender que o nosso serviço ao reino vai além do serviço que a gente presta à igreja local. Com isso eu digo algumas verdades. Primeira, você que não consegue ter um cargo na igreja local, seu nome não está lá no papel, diz assim, pastor, eu não aguento mais ficar sem fazer nada. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Pastor, eu preciso trabalhar. Por que uma pessoa diz isso? Porque ele imagina que a única forma de servir a Deus e trabalhar para Deus é onde? Aqui na igreja. Eu preciso ter um cargo. Preciso ser secretário, não sei de quê. Eu preciso ser cantor, não sei de quê. Eu preciso ser vice-presidente, não sei de quê. Eu preciso de um cargo, preciso de um título. Não. Até porque na igreja não cabe todo mundo. Não tem cargo para todo mundo. Agora, quando uma igreja saudável e seus membros entendem que o reino é muito maior do que a igreja local, a gente vai entender que a gente pode servir a Jesus em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos. Quantos jovens nós temos aqui na sua faculdade que lideram um trabalho lá? Grupos de oração, grupo de compartilhamento, gente que é conselheiro nato, gente que está ali inserido para mudar, para reivindicar, gente que trabalha em empresas, faz parte lá da comissão de incêndio, gente que faz parte do sindicato, gente que está trabalhando para a melhoria de vida, seja quem quer que seja, está cumprindo a missão do reino. Aí alguns, eu tenho me encontrado com muitas ovelhas assim, gente boa, bênção pura no trabalho, bênção na comunidade, bênção na rua, bênção onde é que ele está, mas ele não tem um cargo na igreja e diz assim, puxa pastor, eu estou me sentindo tão inútil. Eu falei, meu irmão, se todo inútil que eu tivesse na minha vida fosse igual você, eu estava bem de inúteis, porque você é uma bênção. Você só não tem um cargo, você já está sendo Jesus na tua faculdade, você já está sendo Jesus na tua rua, você está sendo Jesus no teu caminho, você está sendo Jesus onde Deus te plantou, você não precisa de cargo. O trabalho a Deus, ele vai além da igreja local. Então, uma igreja saudável ensina que servir a Deus é mais do que simplesmente vir à igreja. Então você que está aqui, amado, não tem cargo na igreja. Não é porque não queira não, pastor, eu queria muito trabalhar. Agora, aonde é que a gente vai botar mais gente para trabalhar? Embora exista muito lugar para trabalhar. Tem convocações no boletim, se você ler. Tem muitos lugares. Agora, muitas vezes, nós limitamos o serviço a Deus. E o serviço que a gente presta aqui, ele tem como objetivo Deus, mas na verdade o serviço que a gente presta aqui é mais para a gente que para Deus. Aí eu vou para a igreja servir a Deus. Já pregamos sobre isso aqui, lembra? Você está sentado aí, né, acomodadinho, nesse fresquinho que a gente está aqui, recebendo a palavra. E nesse exato momento, 11 horas e 25 minutos, que tipo de serviço você está prestando para Deus?
Ah, eu vou para a igreja servir ao Senhor. Sim. Você está na igreja. Está fazendo o que para o Senhor agora? Alguém se arrisca aí? Hã? Não fazendo nada para Deus. É Deus quem está fazendo para você, meu não. Deus está te servindo com a palavra. Deus está ministrando o teu coração. Deus está ampliando a visão da tua vida. A fé vem pelo quê? Então Deus está fortificando a tua fé, pela qual nós temos vitória no mundo, pela qual nós somos salvos, pela qual a gente recebe a promessa, pela qual nós temos a certeza da filiação, pela fé. Igreja é lugar de nós sermos servidos por Deus. Servidos por Deus e satisfeitos do serviço a Deus, nós servimos ao próximo. De modo que a Bíblia diz que quando eu estou nu e vocês me vestem, quando eu estou preso, vocês me visitam, quando eu estou com fome, me dão pão, quando eu estou com sede, me dão água, quando eu estou triste, vocês me prestam colo, quando eu estou necessitado de falar, vocês me prestam ouvido, vocês estão servindo a Jesus. Então, uma igreja que tem visão ampla, primeiro, é uma igreja que entende que a igreja é menor do que o reino é maior do que a igreja. Segundo, porque tem essa visão, é uma igreja que não se permite em si mesmar. Ela não vive para si. Uma igreja saudável que tem visão ampla do reino, ela não se denominacionaliza. Uma das maiores dificuldades da igreja evangélica no Brasil, que a torna inoperante, é o alto grau de denominacionalismos. Quando a denominação faz um trabalho conjunto, ela diz que faz para o reino, mas na verdade faz para si. Batistas não trabalham evangelisticamente, imaginando que alguns convertidos possam ir para a Assembleia de Deus. E se for para a Assembleia de Deus, alguns dizem assim, o que adiantou a gente evangelizar? Trabalhamos para caramba, acordamos de madrugada, investimos R$1 milhão de reais para evangelizar. E para onde os evangelizados foram? Foram para a Assembleia de Deus. Perdemos nossa viagem. Pergunto, perdemos nossa viagem, irmãos? Quando a Assembleia de Deus sai para evangelizar e todo mundo vai para a igreja metodista, a Assembleia de Deus perde a sua viagem? Não. Agora, quem é que pensa assim? Só quem tem uma mente que vai além da denominação. Porque, infelizmente, a denominação é uma coisa que é impregnada em nós, na nossa conversão. Porque quando você se converte, você adentra a porta do corpo de Cristo. Entrei, estou dentro de casa. Agora, no Brasil, quando você se converte, você não só está dentro do corpo de Cristo, como você está dentro de uma denominação. E quando a gente passa pelo que a gente chama de discipulado, a gente é discipulado para Jesus e para a denominação. E toda a nossa relação cristã, toda a nossa relação evangélica, espiritual, ela vem com o doutrinamento daquela denominação. E muitas vezes o que a gente chama de doutrina, nem doutrina é usos e costumes. Porque onde é que está escrito que se você, irmã, está de brinco, vai para o inferno? Onde é que está escrito que se você se depilar, vai para o inferno? Onde é que está escrito que usar calça comprida é pecado? Onde é que está escrito que se, como aconteceu bem pouco tempo atrás, o irmão virando laje da casa. E virando laje, solzão quentão, a feijoadão depois lá esperando. E o cara já está feliz porque está virando laje da casa dele, cara. Isso é um privilégio. Pode ser lá no alto, é a laje dele. É o dia mais feliz daquele homem que viveu de favores, pagou aluguel a vida inteira, ele está virando a casa da laje da casa dele. Ora, e como o melhor dia para quem não é crente é domingo, ele marcou no domingo. Acabou o culto da igreja dele, vem as irmãs e irmãos, tudo de terno e gravata, Bíblia, saião. Passando perto dele, é líder da igreja, presbítero na igreja dele. Quando olha, ele está descalço, de bermudão e sem camisa, virando laje. Ele todo bobo, virando na laje, na minha casa, da minha laje. Ó, fazer churrasco lá em cima, gente. Vem os irmãos, ele imagina assim, olha gente, minha casa, estou virando minha laje, amém? Os irmãos olharam para ele, viraram-lhe as costas e foram embora. Ele ficou arrasado. Ficou arrasado. Chegou na igreja no domingo seguinte, ele estava sob disciplina. E foi querer saber por quê. Quem aqui é capaz de saber? Quem recebeu a revelação do Espírito Santo de Deus aqui? Por que ele foi disciplinado? Porque ele estava virando laje como? Sem camisa. Como é que vocês sabem disso? Ele mandou um e-mail muito chateado, perguntando, pastor, é pecado? Eu falei, pergunta ao seu pastor, filho, você vai me botar nesse negócio? Mas, na verdade, eu te respondo com outra pergunta. Dá para virar laje de terno e gravata, filho? E se você responder isso, você vai saber se é pecado ou não. E depois, na verdade, eu tranquilizei, não é pecado nenhum. Mas da onde vem
esse negócio que eu preciso punir se virou laje sem camisa. Denominação. Muitas vezes, em nome da cultura denominacional, nós punimos gente, excluímos gente, não abençoamos gente, por causa da cultura da denominação. Às vezes a Bíblia diz assim, ó, se você tem que perdoar, perdoa 70 vezes 7. Você tem que lavar o pé de todo mundo, você tem que abençoar todo mundo, não pode fazer exceção de pessoas, porque isso é pecado. Mas, se alguém me vir tratando desse tipo de gente aqui, lá na minha denominação, eu vou ficar afamado. Então, com medo de ficar afamado, eu largo aquela pessoa lá. A denominação está sendo uma maldição. Veja a realidade dessa igreja aí. De onde eu estou tirando isso aqui? Porque essa igreja, ela olhava para além de si mesma. No versículo 1 e 2, nós aprendemos, recebia bem pessoas de outras igrejas. Paulo mandou Febe, que era de Cencreia, para ser recebido na igreja de Roma. Isso foi possível porque eles não eram de denominações diferentes, não existia denominação. Igreja é a ideia de Jesus, denominação é invenção nossa. É nossa. Eu sou odiado porque eu prego isso aqui. Igreja é a ideia de Deus, denominação é invenção nossa. Se você é batista, é assembleano, metodista, o problema é teu. Nós devemos ser só de Jesus. No céu não vai ter denominação. Você já conhece aquela ilustração que já contaram para você 1.500 vezes. Batista morreu, foi para o céu, todo bobo, batistaço, último dos batistanos. Chegou no céu, o anjo disse, está barrado. Aqui não. Eu, como? Os batistas não estão aí? Não tem nenhum batista aqui. Como não? Onde estão os batistas? Aqui eles não estão. E os assembleanos, passaram longe, nem perto chegaram. E os presbiterianos, nem a escada subiram. E os metodistas, nunca ouvi falar. Ora, não tinha nenhum batista, nem um metodista, nem um assembleano, nem nada. Ele vai até o inferno e fala assim, tem batista aí? Quase todos. Metodista, só apóstolo. Assembleano, tudo falando língua estranha. Mas como? Todo mundo lá. Ele volta no céu, meu Deus. Se não tem batista, metodista, quem está aqui? O anjo falou óbvio, aqui só está quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque o segredo da entrada é o sangue, irmão. Não é a denominação. Lá na minha placa está escrito batista. Se quiser tirar o batista, tira, fica à vontade. Não diz nada para mim. O que diz é a primeira palavra, a igreja. E eu sei que isso dói no ouvido de muita gente. Dói demais. Mas uma igreja saudável não trabalha por instituição. Uma igreja saudável chama o assembleando, o presbiteriano, o metodista, ou seja lá quem for, de irmão. A gente adora diferente, a gente crê na doutrina de alguma forma diferente, a gente canta diferente, a gente se veste diferente, mas nós temos, embora tenhamos muitas divergências, temos uma convergência que é maior do que todas as divergências. O nome dessa convergência é Jesus. Uma igreja saudável transcende a divergência, que nos divide e trabalha para se encontrar numa convergência superior a essas divergências, que é Jesus. Essa igreja recebia gente de outra igreja com dignidade. Não precisava batizar de novo. Não negava ceia para ela. Não tinha que passar 10 meses por uma sala para ser doutrinado, para ver se era digno de estar no nosso meio. Não. Recebia bem porque era gente. Se é gente, a gente recebe. E se essa gente fizer besteira aqui, pastor, a gente tenta ensiná-la a não fazer besteira. Se continuar fazendo besteira, a gente perdoa. E se continuar fazendo, perdoa de novo. E se continuar fazendo, perdoa quantas vezes for possível. Porque uma pessoa que recebe perdão por muitas vezes, acaba tendo vergonha. E ela própria se exclui. Nós não precisamos amputar ninguém no nosso corpo. Quando o corpo é de Cristo, o próprio órgão se amputa. A gente não precisa botar ninguém para fora, para que amanhã nós somos seres que vivemos buscando culpados. Digam assim, a igreja me botou para fora. Ah, não, aqui não, irmão. Você quer ficar aqui no nosso meio fazendo sacanagem? Quer, né? Então fique. Você quer ficar aqui zoando com o corpo de Cristo? Quer ficar aqui pensando que ser de Deus é uma relação inconsequente? Pensa que Deus toma o inocente por culpado ou o culpado por inocente? Você está pensando que isso aqui é bagunça? Você só está pensando. Mas quando o dia do juízo chegar, você vai ouvir Deus falando para você, o juízo será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. A gente não tem que estar caçando pecadores. A gente até sabe onde estão os pecadores e as pecadoras. A gente até sabe quem está aí brincando de ser evangélico e zoando no meio do corpo de Cristo. E a gente acha que o nosso papel é ficar chamando a atenção do povo o tempo inteiro. O púlpito é forte, ele conhece, ele ouve a palavra. Ele sabe o que é lícito e o que não é. Mas continua na ilicitude. Quem vai dar conta de você é o dono da igreja. Não são os intermediários, não. A gente tem que receber bem.
e seja lá quem for. Esse texto diz mais, que não só recebiam bem pessoas de outra igreja, mas eles recebiam informações e o que sentiam as outras igrejas. Lá no versículo 4, olha lá. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também o quê? Todas as igrejas dos gentios. Não seria bonito se fosse assim, cara? Rapaz, a igreja aqui do lado comprou um terreno, todas as igrejas, todas as outras 40 igrejas da mesma rua, ia lá, oh, que bom, você comprou um terreno, Deus te abençoe, vamos fazer um culto junto. Você tem bateria aí? Eu não, eu tenho, eu vou levar minha bateria, eu vou levar o meu grupo, e vou levar e tal. Aí vamos fazer um grande culto ao Senhor, porque a sua igreja foi abençoada. Hoje a vitória do outro quase que nos agride. O sucesso do outro é a nossa desgraça, é o nosso sofrimento. Um corpo completamente dividido. Se a mão esquerda pega uma bênção, a mão direita entra em depressão. Se o joelho que estava doente é curado, o pulmão adoece de agonia, de tristeza. Que corpo é esse que a gente chama de corpo de Cristo? Uma coisa adoecida. Você não pode, em alguns lugares, compartilhar a tua vitória. Gente, comprei um carro. Pronto, olho grande. Vai ser assim, queria ter um carro igual o seu. Jesus não me dá. Eu estou falando alguma coisa de outro mundo, irmão? Acontece ou não acontece? Aí tu conquista uma bênção, tu fica quieto. Tu fala que arrumou um namorado então, meu irmão. Você está lá no grupinho delas, lá subindo pela parede, é um som da lagartixa, como eu falo. Aí você desceu a parede. Ah, pronto. Ô, amiga, como é que eu estou feliz por você. Eu agora vou caminhar sozinha, né? Mas eu estou muito feliz que você vai caminhar com. A gente não pode compartilhar alegria, cara. A gente pode compartilhar tristeza. Porque aparece alguém que nos consola, nem sempre porque tem misericórdia de nós. É porque nos consolando dizem para si mesmos, veja como é que eu sou um crente bom. Como é que eu consolo os abatidos. Tenho misericórdia dos desgraçados. Glória a mim, louvado seja eu. Agora, chorar com os que choram é fácil, mas sorrir com os que sorriem. Quando você tiver uma bênção muito grande, irmão, cuidado com aquele com quem você vai compartilhar. Você pode perder a sua bênção, ou pelo menos a alegria disso. Lembra disso? Aquela igreja tinha notícia uma das outras. Lá no 16, diz assim, olha lá, estou terminando para a gente celebrar a ceia. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Olha aí, comunhão. Todas as igrejas vos saúdam. Porque as igrejas não são das batistas ou das metodistas. Diz aí, todas as igrejas de Cristo. Quando a gente é só de Jesus, seja qual for a igreja na qual a gente está, se aquela igreja de Jesus a gente está bem. Mas se a gente é batista, se aquela igreja for assembleana, nem sempre a gente está à vontade. Se você é assembleano, está numa igreja batista, nem sempre você está à vontade. Se você é metodista, está numa presbiteriana, nem sempre você está à vontade. Agora, se você é só de Cristo, onde tiver uma obra de Cristo estabelecida, ali é a tua casa, irmão. E é isso que Jesus queria para nós desde sempre. Né? Hoje nós nos acastelamos e o sucesso dos outros nos incomoda demais, porque perdemos a visão do que é o corpo de Cristo. Uma igreja saudável é aberta e generosa. Uma igreja saudável tem alianças de entranháveis laços de afetos, de austeridade espiritual e tem uma visão ampla do corpo de Cristo. Minha igreja, quando você for trabalhar, não trabalha para a denominação batista, trabalha para Cristo. Quando você for trabalhar, meu irmão, no assembleano que está aqui, não trabalhe para a Assembleia de Deus, para o Bispo Manuel. Trabalha para Jesus de Nazaré. Quando você for trabalhar aqui, meu irmão, na Nova Vida, trabalha não para o Macalister, nem para o Tito, mas trabalha para Jesus de Nazaré. Quando você estiver aqui, meu amado irmão presbiteriano, não trabalha para o Ludigero, trabalha para Jesus de Nazaré. Quando você estiver aqui, servo do Senhor, e for trabalhar, trabalha para o Senhor. Porque a Bíblia diz que se nós formos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, o nosso trabalho não será vão no Senhor. Porque tem tantos pastores ficando no caminho, tantas igrejas doentes e adoecidas, porque não trabalham para o Senhor, o trabalho é vão. Agora, quando você trabalha para o Senhor da obra, seu trabalho nunca será vão no Senhor. Tudo que você semear, irmão, isso você vai colher, porque é para a glória de Jesus. Que Deus nos faça uma igreja assim. Quem recebe, diga eu recebo, pastor. Aplauda o Senhor bem forte e vamos celebrar.